As derrotas de Alexandre Pantoja e Merab Dvalishvili no UFC 323 nos lembraram de algo importante, o quanto é preciso valorizar os campeões dominantes do MMA. Tá claramente muito mais difícil ter longos reinados no esporte. A verdade é que é cada vez mais raro ver lutadores trabalhando para construir um legado longevo em suas categorias. A pressa pelo sonho do duplo campeonato, a simples ansiedade de uma geração que não tem mais paciência para nada, a alta competitividade ou até fatalidades malditas que partem nosso coração são obstáculos que fazem com que lutadores fiquem cada vez menos tempo com o cinturão em posse, diminuindo assim o número de reinados longos no UFC. No vídeo de hoje vamos lembrar do famoso clichê: se chegar no topo já é difícil, se manter é muito mais. Hoje é dia de lembrar quem são os maiores campeões da história do UFC, a julgar pelo número de defesas de cinturão consecutivas. Não estamos aqui para julgar quem foi o melhor campeão, o mais empolgante ou qual é o melhor lutador. Essa é uma lista baseada em números oficiais, então quanto mais defesas de título, melhor colocado o lutador vai ficar nessa lista. Então já deixa o like, se inscreve no canal e hype o nosso vídeo, que eu sou o Coutinho do canal Encarada e esse é o nosso top 10 de campeões do UFC com o maior número de defesas de cinturão consecutivas, ou então o top 10 maiores campeões da história do UFC. Número 15, Alexandre Pantoja. Já vou começar a lista quebrando regra como se eu não tivesse contado com os ovos no cu galinha. Não dá pra fazer uma lista sobre grandes campeões do UFC sem brasileiros, né? Alexandre Pantoja é o segundo maior campeão da história do peso mosca, perdendo apenas pro número 1 dessa lista. Ele completou 4 defesas de cinturão consecutivas na categoria. Eu sei que existiram vários outros campeões com 4 defesas de cinturão na conta também, mas como o canal é meu e eu ainda não engoli a forma como o Pantoja perdeu o título, pra revidar eu vou meter o brasileiro nessa lista e quem não gostou que vai tomar no... O Pantoja entrou porque o canal é meu e foi. Peraí, meu irmão. O que importa é que o Canibal é brasileiro e sua trajetória no peso mosca do UFC é de dar orgulho. Dependendo de como for a revanche contra o Joshua Van, não vou nem contar isso que aconteceu no UFC 323. E já vou meter logo 5 defesas de cinturão. Mas agora falando sério, ele conquistou o título numa luta épica e emocionante contra Brandon Moreno no UFC 290 em 2023, fez um discurso histórico e não parou mais. Que lindo, cara. O jogo completo de saber trocar porrada em pé e lutar de forma agressiva no solo renderam a Pantoja 4 vitórias como rei da divisão, até 56,7 quilos. Depois de defender seu reinado via decisão contra Brandon Royval e Steve Erceg, quando José Aldo passou a coroa de rei do Rio ao cria do Leme, que cresceu em Arraial do Cabo, Pantoja finalizou Kai Asakura e Kai Kara France. No último sábado ele lesionou o braço e acabou perdendo o título, mas seu lugar no top 15 maiores campeões do UFC e maiores brasileiros da história da MMA também já estava mais do que garantido. Número 14, Joanna Jędrzejczyk. Essa polonesa é uma das melhores lutadoras de todos os tempos. Quando JJ apareceu no mundo das lutas, ela literalmente tocou o terror no MMA feminino com seu estilo de luta agressivo. Antes do MMA, ela passou 10 anos competindo no Muay Thai e no Kickboxing e fez mais de 60 lutas na trocação, então dentro do octógono não foi surpresa vê-la espancando tudo que era mulher que parava na sua frente. Joanna se tornou a campeã peso palha depois de nocautear Carla Esparza com o cartel invicto de 9-0 e ao todo completou 5 defesas de cinturão consecutivas entre 2015 e 2017. Até hoje esse é o recorde da categoria até 52 quilos e sem dúvida alguma ela foi a melhor campeã que a divisão já teve. Hoje aposentada, Joanna tá no hall da fama do UFC por tudo que fez no cage. Muito justo. Número 13, Tito Ortiz. O queixo de Marquise foi o maior nome do UFC durante os primórdios da organização. A pose de bad boy, o estilo falastrão e claras vitórias no octógono fizeram de Tito o garoto propaganda do evento naqueles tempos. Ele ganhou o cinturão dos meio pesados numa luta pouco lembrada pelo público contra Vanderlei Silva no UFC Japão de 2000. E depois disso ele emplacou seu reinado na divisão até 93 quilos. O americano conseguiu defender o cinturão da categoria por 5 vezes seguidas, incluindo vitórias contra Vladimir Matyushenko e Ken Shamrock. Ele só foi perder o título em 2003, mas as 5 defesas de cinturão que ele fez garantiram a Ortiz um lugar nessa lista na história do Ultimate. Número 12, Jael Adesanya. Depois que Anderson Silva perdeu a coroa dos médios em 2003, a categoria teve 5 campeões diferentes, nenhum dominante o suficiente para aparecer nessa lista. Foram precisos 4 anos para que um novo rei aparecesse. E Jael Adesanya foi outro raro caso de campeão invicto no UFC. O nigeriano teve uma luta histórica contra o ídolo Spider, que serviu como uma espécie de passagem de bastão, e no UFC 243 dentro do Marvel Stadium diante de mais de 60 mil pessoas na Austrália, o kickboxer nocauteou Robert Whittaker e conquistou o cinturão absoluto da divisão. Entre 2019 e 2022 o Adesanya acumulou 5 defesas de cinturão na categoria, batendo nomes como Yoel
Romero, Paulo Borrachinha e ficando apenas atrás de Anderson Silva como o segundo maior campeão do peso. Número 11, Matt Hughes. Quem é da nova geração não faz ideia do que foi Matt Hughes. Ele foi o cara do UFC no início dos anos 2000. Queridinho de Dana White, o wrestler dominou a divisão dos meio médios entre 2001 e 2003. Embora ele tenha conquistado o cinturão num desfecho polêmico naquele nocaute duplo contra Carlos Newton, o americano enfileirou 5 desafiantes, entrando para a história da divisão até 77 quilos, com 5 defesas de título bem sucedidas. A combinação de uma força descomunal no wrestling e o poderoso ground and pound o tornava um campeão sinistro na época. Número 10, Kamaru Usman. Assim como Israel Adesanya, Kamaru Usman também é nigeriano e também brilhou em sua categoria como o segundo maior campeão da sua divisão. Até 77 quilos, só Jorge St-Pierre ficou à frente dele. E ele só tá à frente de Hughes porque seu reinado durou mais tempo, apesar das mesmas 5 defesas de cinturão. Depois de conquistar o título contra Tyron Woodley, Usman bateu o Jorge Masvidal 2 vezes, Colby Covington 2 vezes e Gilbert Durinho. Detalhe, ele tem um nocaute contra cada um dos rivais que tentaram tirar o cinturão dele. De março de 2019 a agosto de 2022, o Kamaru reinou soberano numa das categorias mais povoadas do UFC. Número 9, Alexander Volkanovski. Esse australiano é um dos caras mais adorados pelo mundo das lutas, e muito disso se deve ao quanto o cara é duro. Depois de bater José Aldo dentro do Rio de Janeiro no UFC 237 em 2019, o cabeça de Rolão ganhou a chance pelo cinturão contra Max Holloway e venceu, e depois teve que derrotar o havaiano outras 2 vezes, metendo um raro 3-0 numa trilogia no UFC. Como campeão, ele passou no teste de bravura ao sobreviver a 2 finalizações antológicas de Brian Ortega e espancou o zumbi coreano de um jeito a dar pena do menino e não deu chance para Yair Rodrigues. Foram 5 defesas de cinturão consecutivas na divisão até 66 quilos e um domínio que fez muita gente já considerá-lo como o maior nome da história da divisão. Minha rola. Número 8, Amanda Nunes. A Leo é a melhor lutadora de todos os tempos e quem discorda disso tá brigando com os fatos. Eu não disse a tu. Eu não era doido. Amanda tem no currículo vitórias contra todos os nomes mais expressivos do MMA feminino. Ela venceu Valentina Shevchenko 2 vezes, ela finalizou Miesha Tate, nocauteou Holly Holm, nocauteou Ronda Rousey e doa quem doer, ela nocauteou Chris Cyborg na superluta do UFC 232. É um currículo simplesmente absurdo. Amanda foi a primeira mulher campeã dupla da história da organização e exatamente por isso ela não tá mais acima nessa lista. Como ela precisou dividir a sua atenção defendendo o cinturão peso galo e o título peso pena, o máximo de defesa de cinturão consecutivas que ela conseguiu alcançar foram 5 na divisão peso galo e 2 no peso pena. Foram 5 anos de reinado onde Amanda acumulou 9 vitórias em disputas de cinturão. Tem que respeitar. Número 7, Ronda Rousey. Se não existisse Ronda Rousey, talvez o MMA feminino sequer teria chegado ao UFC, mas não é por isso que a americana aparece na 7ª posição. Depois da carreira de sucesso no judô, a Ronda colecionou braços e finalizou as primeiras 8 adversárias do mesmo jeito, com uma chave de braço. O que coloca a Rousey aqui é que ela conseguiu fazer 6 defesas de cinturão consecutivas no UFC. Na última defesa, ela nocauteou Betty Correia no Brasil e saiu ovacionada do Cage. Eu vou repetir. Essa mulher veio na nossa casa, meteu a porrada numa brasileira e a gente aplaudiu encantado. Essa era a magnitude do sucesso de Ronda. Embora tenha sumido do esporte após as derrotas traumáticas contra Holly Holm e Amanda Nunes, quem viveu sua época sabe da importância de Ronda para a popularidade da organização entre 2013 e 2015. Ronda Rousey foi um fenômeno midiático que transcendia o esporte e só perdia para Conor McGregor em apelo público e vendas de pay-per-view. Número 6, Valentina Shevchenko. A Amanda pode ser a GOAT, a Ronda pode até ser a mais importante, mas nenhuma delas tem um recorde da Bullet. Shevchenko é a mulher com o maior número de defesas de cinturão consecutivas no UFC. A lutadora colocou seu cinturão peso mosca em disputa por 7 vezes e por 7 vezes levou o cinturão de volta para casa. Entre 2018 e 2022, a ex-lutadora de Muay Thai e Kickboxing massacrou todas que se atreveram a parar na sua frente. Ela bateu Joanna Jędrzejczyk para faturar o cinturão da categoria e depois defendeu com maestria, abusando da especialidade na trocação para nocautear e usando seu jogo estratégico para dominar as rivais. Depois de perder o título em 2023 para Alexa Grasso, ela já se vingou, recuperou o cinturão e hoje acumula 2 defesas seguidas. Será que ela consegue igualar ou bater o recorde anterior? Número 5, José Aldo. Aqui é o seguinte, daqui pra frente você não tem o direito de começar uma discussão sobre os melhores lutadores de todos os tempos e não incluir esses ícones do esporte. José Aldo tem uma história de vida que virou filme. As dificuldades que ele enfrentou o tornaram o menino mais forte do mundo e ele provou isso primeiro se tornando campeão peso pena do WEC. Só no extinto evento foram 2 defesas de cinturão. Após a absorção do UFC, o Aldo já chegou como campeão da categoria e fez nada mais nada menos do que 7 defesas de cinturão. O Rei do Rio fez história batendo nomes como Chad Mendes 2 vezes no Rio de Janeiro, Kenny Florian, Frank Edgar e zumbi coreano. No MMA, o Aldo ficou uma década sem saber o que é derrota e como campeão ele foi absoluto no peso pena de 2011 a 2015. Definitivamente um dos maiores de todos os tempos. Número 4, John Jones. Jonathan Dwight Jones é dono de um recorde bizarro. O cara emplacou
emplacou 17 disputas de cinturão consecutivas no UFC e venceu todas. Aí você me pergunta, Coutinho, então por que o cara não é o primeiro da lista? Porque Jon Jones se envolveu em tanta polêmica fora do cage que isso prejudicou alguns feitos da sua carreira. O número correto de defesas de cinturão consecutivas de Jones nos meio pesados é 8. Isso porque seus casos de doping e acidentes envolvendo grávidas fizeram o americano perder o cinturão do UFC e ter que recuperá-lo depois. O Jones lutou como meio pesado de 2008 a 2020. Foram 12 anos em que ele poderia ter feito muito mais e quebrado tudo que é recorde, mas ele precisou lidar com seus demônios e por 3 vezes Jones teve o cinturão retirado e teve que assim recomeçar sua contagem e ainda mudou de categoria para ser duplo campeão como título dos pesados. E foi por isso, meus amigos, que o máximo de defesas consecutivas como campeão foi 8, garantindo presença na 4ª posição dessa lista. As vitórias contra ex-campeões como Maurício Shogun, Vitor Belfort, Lyoto Machida, Glover Teixeira e Daniel Cormier o tornaram um dos nomes mais temidos do esporte. Número 3, Georges St-Pierre. O maior campeão dos meio médios é considerado por muita gente também o melhor lutador de todos os tempos. Jorginho dominou a categoria até 77 quilos entre 2007 e 2013. O curioso é que foi só na segunda vez como campeão que ele virou o bicho papão que foi. Na primeira vez que ele botou as mãos no título, ele logo perdeu nocauteado contra Matt Serra, mas na segunda vez que alcançou o posto de campeão, ele esticou o reinado por longos 6 anos. GSP se consolidou naquela era como um dos maiores vendedores de pay-per-view do UFC e marcou época com vitórias expressivas contra BJ Penn, Thiago Alves, Dan Hardy e Nick Diaz. Ao todo foram 9 defesas de cinturão consecutivas numa das divisões mais difíceis do UFC. Número 2, Anderson Silva. Spider é de uma forma muito justa a peça cativa no top 3 melhores de todos os tempos da maioria das pessoas e muito disso se deve ao reinado incrível que ele teve no peso médio. O brasileiro conquistou o cinturão da categoria em outubro de 2006 e o defendeu durante 7 anos. Foram 10 defesas de título consecutivas no peso médio. Spider só não teve um número maior por 2 motivos. Primeiro que era para ser 11, porque no UFC 67 Travis Luther não bateu o peso. O brasileiro não teve culpa e venceu a luta mesmo assim. Se fosse hoje em dia, aquilo teria valido como defesa de cinturão. E segundo que o Anderson só não defendeu o cinturão mais vezes porque durante esse período ele fez 3 lutas na categoria dos meio pesados para entreter o público que queria vê-lo sendo desafiado durante sua soberania. Durante as 10 defesas de cinturão, o Spider eternizou momentos como a joelhada que afundou o nariz de Hit Franklin, o chute frontal que nocauteou Vitor Belfort, a finalização aos 45 do segundo tempo contra Chael Sonnen, o show contra o Shin Okami no UFC Rio e muito mais. Uma verdadeira lenda das artes marciais. Número 1, Demetrious Johnson. DJ é o maior campeão da história do UFC no que diz respeito a números. Ele não tá no topo da nossa lista à toa. O americano foi capaz de defender o cinturão peso mosca do UFC por 11 vezes. 11! O que Johnson fez na divisão até 57 quilos foi extraordinário. Ele conquistou o cinturão da organização em 2012 contra Joseph Benavidez pelo UFC 152 e iniciou ali o maior reinado já visto no UFC. Foram 5 anos no topo da maior organização de MMA do planeta, enfrentando todos os rivais disponíveis, quase dando volta na categoria, tendo que enfrentar 2 vezes alguns desafiantes. E para agregar ao seu feito, ele foi um campeão pra lá de empolgante. Dessas 11 vitórias em defesa de cinturão, 7 foram pela via rápida com nocautes ou finalizações. Destaque pro golpe antológico de Demetrious e Reiborg com armlock voador no último round pelo UFC 216. Simplesmente incrível pensar que um lutador foi capaz de se manter no topo do maior evento do mundo por tanto tempo. Máximo respeito, Demetrious Johnson é dono de um recorde que dificilmente será um dia superado no UFC. Mas e aí, o que vocês acharam do nosso top 10? Qual o seu campeão preferido e qual reinado foi mais empolgante na história do UFC? Comenta aí. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.